A tragédia no Rio Grande do Sul incomodou o Brasil e o mundo inteiro. É certo que choveu demais, mas também há muita possibilidade de ter problemas com comportas que foram abertas, comportas que não estavam com falhas, enfim. O fato é que as enchentes no Porto Alegre, no Rio Grande do Sul como um todo, mobilizou, um drama que mobilizou o Brasil e o mundo inteiro em relação aos desabrigados, às mortes, que até hoje a gente não sabe os números corretos do que aconteceu. Esse país priva pela falta de estatísticas, pela falta de verdade, por um jornalismo capenga. Mas o fato é que nós, profissionais da área da saúde, podemos ajudar bastante. Muitas pessoas foram para lá, os bombeiros, as pessoas que trabalham na iniciativa privada, muitas pessoas foram socorrer na parte pior, na emergência mais localizada. Mas o fato é que muitos traumas dessa questão ainda foram acontecem, né? Eles ainda têm um resultado bastante importante em relação à população de todo o estado, porque a situação realmente foi muito traumática. O que pode ser feito? O que as pessoas estão se mobilizando para poder ajudar essas pessoas que passaram por essa situação bastante traumática? Esse é o assunto do programa Saludes, que está começando agora. O programa Saludes começa agora, nesta segunda-feira, às 20 horas, e é um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade clínica, e une com o que há de mais moderno na área da saúde, na área da medicina, da psicologia, da psiquiatria, da odontologia, em todas as áreas da saúde. Hoje eu tenho o prazer de receber a Dulce Regina Conte, que é psicóloga, psicodramatista, tem especialização em psicomotricidade, cinesiologia aplicada à área da saúde, psicologia analítica de Jung, especialização em psicologia oncológica e IMDR, né, o movimento dos olhos. E agora, em agosto, vai ter um novo curso, um curso bastante interessante sobre calatonia, e a calatonia na preparação de alguns profissionais na área da saúde para aplicar, inclusive, esse método para tratar essas pessoas traumatizadas que passaram por esse drama lá no Rio Grande do Sul. Como eu disse, eu vou ter o prazer de receber a psicóloga Dulce Regina Conte. Eu já fiz uma pequena apresentação dela. Muito boa noite, Dulce Regina Conte. Seja muito bem-vinda ao Saúde. É um prazer recebê-la. Muito boa noite, João. Eu tenho o maior prazer em estar aqui com você e falar desses dois trabalhos que eu tenho uma paixão especial, que é o Programa de Ajuda Humanitária Psicológica, que existe desde 2008, que foi criado pela doutora Ana Maria Fonseca Zampieri, e em 2008, na catástrofe lá do sul e de Itajaí. E com o apoio do Rotary Butantan, foi desenvolvido um trabalho de assistência psicológica. O Programa de Ajuda Humanitária Psicológica não é terapia, é assistência psicológica em catástrofes, e nós trabalhamos também na pandemia. E esse trabalho da calatonia, eu tive a oportunidade de conhecer, inclusive eu já fui paciente desse método há bastante tempo atrás, há pelo menos 28, 25, 28 anos atrás, né, Dulce? A Dulce me socorreu em várias áreas, várias épocas, em períodos muito difíceis da vida, e eu sou um testemunha viva da eficiência dessa metodologia. Antes de a gente falar da metodologia, eu gostaria de falar desse curso da capacitação que começa agora em agosto. Começa quando? Para quem que é dirigido, Dulce? O curso eu chamo de capacitação em calatonia integrativa, porque da calatonia que você foi submetido, dos toques sutis nos pés, eu desenvolvi com as técnicas básicas do Peter Sandor, que foi o criador da calatonia, e o Peter Sandor, ele desenvolveu a calatonia no momento de crise e de catástrofe, porque ele desenvolveu a calatonia na Segunda Guerra Mundial, na Europa, com pacientes
amputados que sofriam as questões de ferimentos da guerra, como também dos ferimentos de andar na neve e os congelamentos que ocorria e tinha que ser amputados os membros que estavam sofrendo essa deteriorização. E ele percebeu que as pessoas respondiam melhor ao toque sutil na pele. Então, a pele, ele tocava, primeiro segurava o calcanhar ou alguma outra parte do corpo que estava presente, porque nas amputações perdia perna, perdia braço, e ele começou a perceber que o paciente respondia melhor a esse tipo de toque sutil do que aos treinamentos autógenos que existia, que são outras técnicas, que é conduzido pelo verbal. E ele percebia que as pessoas acalmavam e chegavam a dormir, descansavam, e quando ele veio para o Brasil como imigrante, ele desenvolveu aqui no Brasil, junto com os psicólogos dos cursos que ele deu na PUC, no SEDES, eu fui aluna dele no final da década de 70. E aí, a calatonia foi o carro-chefe desse método dele. Mas ele tem já documentado no livro da Susana Delmanto 118 técnicas que ele deixou, fora as que a gente não conseguiu documentar. Essas 118 técnicas vão participar, vão estar presentes nesse curso? Qual que é o escopo desse curso, Dulce? Não, as 118 não. Então, são 3 técnicas básicas, que é a calatonia, que é o toque sutil nos dedos dos pés ou das mãos ou na cabeça, a descompressão fracionada, que são uns toques em alguns pontos do corpo, em que você toca sutilmente e na expiração do paciente você vai retirando, o terapeuta vai retirando a mão. E os toques de reajustamento nos pontos de apoio, que são toques em pontos de apoio do corpo. Os pontos, aqueles que quando a gente vai para a academia, eles fazem análise de como está a nossa coluna, como estão nossos apoios no chão, que é 3 pontos na sola dos pés, a tíbia, a cintura escapular, isso. E eu integrei essas 3 técnicas em um único toque, para que ficasse mais rápido e mais eficiente, e que o paciente oncológico internado no hospital tivesse um efeito mais profundo. E eu comecei a trabalhar com essa técnica em 2002, 2005, eu estruturei. E agora eu desenvolvi e dei o nome de calatonia integrativa, quando eu percebi que eu tinha realmente integrado as 3 técnicas básicas do Sandor, e eu nominei de calatonia integrativa e passei a capacitar profissionais da área da saúde. E eu capacitei os profissionais que trabalham com esse tipo de toque na oncologia e na hematologia no Einstein, e é um grupo de profissionais muito experiente com toques, pessoal da área do yoga, pessoal muito experiente, eles estão tendo o resultado bem positivo com esse tipo de toque nos pacientes oncológicos internados. Agora, qual que é o objetivo desse toque? É para redução de dor, para estresse, questões emocionais? O que é o objetivo e quais os principais resultados? O objetivo é exatamente esse, João, porque a gente percebe que o paciente, quando ele está doente, principalmente em situação de crise, o que mais a gente observa é que o sono fica alterado. E você sabe muito bem que um dos pilares da saúde e bem-estar é um bom sono, e principalmente para quem está doente, para quem está no momento em que o metabolismo está todo alterado, trabalhando para a recuperação da saúde. E a calatonia, na minha experiência, que foi uma das experiências essas experiências minhas vêm lá
de 2002, 2003, 2004, dentro do hospital como estagiária dos cursos de psicologia e dos cursos de psicologia hospitalar. Esses toques, os pacientes respondiam muito prontamente a uma relaxação e a uma reorganização e dormiam. Isso hoje, já naquela época, a gente ainda não sabia muito bem o que tinha esse efeito tão profundo, as técnicas do toque sutil na pele, porque é um toque na pele. E hoje a neurociência já explica essa conexão da pele com o sistema nervoso central e que facilita a resposta de relaxamento. Essa resposta de relaxamento atua numa reorganização do físico e do psíquico, como o Sandor chamava até o método dele, que ele denominava de método calatônico, de reorganização fisiopsíquica. Então, E o o que que objetivo... acontece? O que acontece, na verdade, quando você faz esse toque, tem uma descarga energética, porque em pontos de acupuntura acontece mais ou menos isso. A gente tem um estímulo com agulha ou não, pode ser massagem, pode ser calor, pode ser outros diversos tipos de estímulo, e você tem uma reação para o sistema nervoso central, com liberação de endorfinas e etc. Qual que é a explicação da neurociência para o toque sutil da calatonia? João, vocês que trabalham com acupuntura, vocês tiveram oportunidade de fazer experiências e pesquisas por evidência, concorda? Sim. A calatonia nós não temos esse tipo de benefício, nós nunca tivemos oportunidade de fazer uma experiência, uma pesquisa e perceber exatamente o que é que acontece com marcadores, tá? Mas a gente tem a observação desde a década de 60, quando o Sandor começou a trabalhar, a gente tem observação ali no consultório, e a gente vê a reação do paciente, principalmente o paciente quando ele está numa situação de maior estresse, de maior conflito, de maior crise. Eu costumo dizer que o trabalho do Sandor, ele tem uma atuação mais profunda quanto mais o paciente estiver em crise. Quanto mais ele estiver precisando, necessitando de relaxamento, ele responde de uma forma muito positiva. Como que eu observo isso? A gente observa que a rede linfática dá dá quase que parece que a pessoa tomou um banho, acabou de sair de um banho. Então, as tensões na expressão, elas aliviam de uma forma que a pessoa fica com uma expressão mais suave. A musculatura solta, a respiração fica mais, desculpa, a respiração fica mais Ritmado. organizada. Então, eu acredito que existe uma resposta neuroquímica imediata por conta do que hoje já se sabe por pesquisa, como a pele atua essa conexão pele-sistema nervoso e essa resposta que dá no físico. Aliás, o que você está falando, a pele é considerado o maior órgão do corpo, né? É considerado um órgão, na verdade, a pele. É o maior Isso. órgão que ele ocupa, né? Ele faz, inclusive, é uma das barreiras, né, entre o mundo interno e o mundo externo, né? Respiração, o ar, a poluição, enfim. E o nosso mundo interno, onde se organizam todos os sistemas aí, linfático, circulatório, nervoso, orgânico e etc. Agora, Dulce, para quem que é esse curso? É para profissionais da área da saúde, você falou, sim, mas são para psicólogos em especial, Não, enfermeiros, médicos, não. para quem que é? Esse curso é a quinta capacitação que eu estou dando desde 2018.
2019, eu fiz as primeiras, aí aconteceu a pandemia, eu fiz um intervalo, né, porque esse trabalho tem que ser presencial. É um trabalho, João, que ao mesmo tempo em que eu capacito a pessoa para usar as técnicas, tanto a calatonia como a descompressão fracionada e como a calatonia integrativa, o profissional que está recebendo esse curso, ele é também cuidado. Por que que ele é cuidado? Porque eu faço com números pequenos. Eu faço com 8, 9, no máximo 10 pessoas no curso, porque eu tenho oportunidade de, com 8, 9, 10 pessoas, eu mesma fazer a calatonia em cada um dos alunos, observar a experiência que eles estão tendo, fazer e de, a troca de experiência, e depois eu passo a ensinar a técnica, e aí um aluno faz no outro. É um curso que a gente faz um sábado o dia inteiro, e no domingo, das 8h30 até uma e pouco da tarde. E tem sido um encontro muito agradável entre profissionais, porque esses profissionais, eu tenho poucas psicólogas nesse curso, eu tenho mais profissionais da área da naturologia, do yoga, da acupuntura, eu tenho muita gente, e essas pessoas têm sempre muita coisa a acrescentar e trocar da experiência delas, que eu tenho tido o privilégio de ter tido profissionais experientes, cada um nas suas áreas. Então, eles usufruem muito bem do momento em que eles, dentro das técnicas que eles já usam, da metodologia que eles usam, utilizar a calatonia em benefício dos pacientes deles. Então, eu tenho muito pouco... Eu vou pedir licença para a Dulce, eu vou pedir licença para você um minuto, que nós temos que fazer nosso intervalo comercial e a gente já volta já, só um minutinho. Ok. O futuro veio como uma onda, nos deixou mais apressados, conectados. Os tempos modernos mudaram nossa ligação com a nossa energia vital, com aquilo que carregamos desde o primeiro minuto de vida, nos desconectando da nossa natureza. E se houvesse uma forma de recuperar, de resgatar o equilíbrio natural? O segredo está na pesquisa e desenvolvimento de soluções com um olhar para o indivíduo, na intenção pelo bem-estar, no olhar holístico e integrativo da saúde, pelo equilíbrio. É sob essa perspectiva que a nossa tecnologia, nosso método e filosofia atuam para trazer você de volta ao equilíbrio natural. Bem-vindo a Quantum Bio. Sou João Carlos Baldan, acupunturista, pós-graduado em Medicina Tradicional Chinesa, doutor honoris causa em MTC pela Universidade Eric Fromm, Flórida, especialista em psicopatologia pela USP, pós-graduado em terapia ortobiomolecular e com cursos de extensão em biofísica e terapia neural. Em nossa clínica, aplicamos acupuntura e diversas máquinas de biofísica para tratar grande parte das queixas de nossos pacientes. Muito bem, nosso programa Saúde tem o patrocínio da Quantum Bio, que, aliás, a turma de pós-graduação já está fechada, né? Graças a Deus, deu tudo certo. O curso de pós-graduação já começou e já estão encerradas as matrículas. Agora, o QR Code que está aí no seu monitor, no seu celular, no seu computador, é ao curso de biorressonância aplicada à saúde, é o CBio, curso de biorressonância aplicada à saúde, que, aliás, foi um dos primeiros que eu fiz aqui, que nos capacita a fazer as avaliações por biorressonância de materiais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários, metais tóxicos, e, inclusive, como tratar esse tipo de patologias que são decorrentes das intoxicações químicas. No programa de hoje, no Saúde de hoje, eu tenho o prazer de receber a Dulce Regina Conte, que é psicóloga, tem uma série de
e pós-graduações, inclusive na cinesiologia aplicada, psicologia, MDR, e inclusive com experiência com a psico-oncologia. E agora, em agosto, começa esse curso. É um fim de semana, né, Dulce? Quando será esse curso que você para profissionais de saúde? Dia 17 e 18 de agosto, João. Dia 17 dias, Ele, sábado, o dia inteiro, 18, domingo, das 8 à 1 da tarde, dedicado especialmente para profissionais da área da saúde, que não são muito psicólogos, mas, como a Dulce estava falando na primeira parte do programa, são acupunturistas, terapeutas, naturopatas e etc. Os médicos se interessam por esse tipo de assunto, Dulce, ou ainda tem resistência em relação a isso? Porque, recentemente, eu fiz uma entrevista, nós estamos falando das terapias quânticas, da biorressonância que a gente aplica no nosso consultório, e a resistência parece que tem aumentado, em vez de ter reduzido com a nossa prática. É incrível, né? Parece que o pessoal mais emburrece do que fica inteligente. tá aí, João? Tá ouvindo ou João? não? Oi, Agora eu tá. estou te ouvindo. Então, eu tive médicas no meu curso, na capacitação passada e na retrasada eu tinha médica. É muito, quando ela se interessa, é muito rico. E eu observo que, assim, e elas acrescentam muito com o conhecimento delas. Parece que o que o médico que diz que eles não têm muito tempo para esse tipo de Prática. intervenção. De Sim, intervenção, né? mas é importante que eles conhecessem para colocar se ou as enfermeiras, ou secretárias, ou as Isso, psicólogas, outras pessoas para aplicar. Quer dizer, não isso, precisam necessariamente eles ficarem o tempo aplicando a é, cinesiologia. É que nem a biorressonância, precisam conhecer para saber quem faz. A enfermeira pode fazer, né? é. Eles podem encaminhar, né, João? Conhecendo, Sim. eles podem encaminhar. Isso é uma realidade que eu tenho observado, que os médicos mais jovens, eles têm mais facilidade de escuta para esse tipo de intervenção, né? Eles parece que eles têm mais facilidade de encaminhar para um profissional da nossa área, que não trabalha só com questões da medicina tradicional. E hoje a gente tem o conhecimento da medicina integrativa, que abre espaço para essas abordagens complementares. A calatonia não está nessa lista, infelizmente, mas eu fiquei muito feliz quando eu oficialmente capacitei o grupo da área de corpo, lá da hematologia e da oncologia do Einstein, porque elas são profissionais que trabalham diretamente com isso. E, quando é necessário, elas não são psicólogas. E, quando é necessário, elas chamam as psicólogas para conversar com o paciente quando ele precisa trabalhar algumas questões Pelo, pelo que você está me emocionais. falando, Dulce, seria muito interessante que as enfermeiras tivessem acesso a esse tipo de procedimento, porque elas que estão ali na linha de frente no tratamento com o paciente, na verdade. João, eu gostaria de dividir com você uma experiência que eu tive quando eu ainda não era tão experiente nessa área com as técnicas com o paciente oncológico, porque eu comecei a desenvolver esse trabalho da calatonia com paciente oncológico por indicação do próprio Sandor. Ele, no começo, lá no começo de 80, ele me encaminhava, naquela época que quimioterapia judiava muito do paciente, que trazia muitas sequelas, e muitos pacientes recusavam tomar a quimioterapia, ou estavam passando muito mal tomando a quimioterapia, e eu ia na casa fazer calatonia. E eu me surpreendia com a reação desses pacientes que estavam passando muito mal fisicamente e a reação de bem-estar que o toque da calatonia aí completo, a calatonia mesmo, aquela técnica
dos pontos da calatonia que você conhece, e os pacientes reagiam de uma forma que me surpreendia. Eu mesma ficava, nossa, como a pessoa estava tão mal a hora que eu cheguei, e agora ela está dormindo. Eu ia embora e deixava a pessoa dormindo, avisava alguém da casa e ia embora. E eu tinha um Fiat naquela época, e eu pegava o meu Fiat, ia direto lá na travessa da Cardoso, onde o Sandro morava, e eu falava, professor, aconteceu isso, isso, isso. Ele, ótimo, ótimo, continue, continue. Faça, depois me conte, Dulce, conte. E essa era uma das falas do Sandro com todos os alunos. Faça, depois me conte. Mas, para mim, no começo da profissão, ouvindo ele falar, faça, depois me conte, Dulce, conte, me dava uma força muito grande. Então, eu ia e fazia não só a calatonia, é aí que eu comecei a usar os outros toques dele nos pacientes oncológicos. E no hospital, quando eu fiz os meus estágios na psico-oncologia e na psicologia hospitalar, voltando nas enfermeiras, eu era chamada pela enfermagem para fazer nelas alguns toques mais sutis no externo, na escápula, na cabeça, rapidinho, assim, no corredor, elas falavam para mim, faz alguma coisa aqui em mim, e elas me chamavam de mãozinha. Eu acho que a maioria delas nem sabia o meu nome. E, mãozinha, mãozinha, vem cá, põe a mão em algum lugar em mim. E eu, na verdade, estava fazendo os toques sutis do Sandro. E elas ficavam encantadas. Eu ensinei muitas ali no Pérola Baito, no Vieira de Carvalho, não sei dizer para você se elas usavam, mas o meu desejo é realmente capacitar o pessoal da enfermagem. E eu fiz eu dei cursos em cursos de enfermagem lá em Minas, na Faculdade de Enfermagem em Minas, e dei aqui também em São Paulo, junto com uma colega, a Vera Bonato, que eu acho que até que você conheceu, não a Vera Bonato do Hospital das Clínicas, a Vera Bonato de Taubaté. A gente deu muito curso para enfermagem, e eu tenho o mesmo pensamento seu. Eu acho que seria positivo para elas e para os pacientes. E cuidadores, João, cuidadores de idosos, eu acho que precisariam conhecer um pouco desses recursos. Que, aliás, é maravilhoso. Eu lembro de uma das calatonias que fazia uma polarização na cutícula de cada dedo, com uma polaridade, e hoje com o Qigong, por exemplo, que eu faço, a gente faz uns estímulos assim, que é para estimular todos os pontos que a gente chama ponto TIM, que são os inícios e os terminais dos meridianos de acupuntura. Aqui, por exemplo, o dedo mínimo é o coração, do lado de dentro o intestino delgado. Aí depois tem o triplo reaquecedor, circulação e sexualidade, tem intestino grosso, tem pulmão. Quer dizer, então, quando você faz algumas polarizações, você está estimulando praticamente, ou sedando um meridiano. E a reação orgânica metabólica é tão maravilhosa que, de acordo com o estímulo, o corpo vai reagir do que ele precisa. Se ele está em excesso, ele vai sedar, se ele tiver com falta de energia, ele vai puxar energia. Então, realmente, o sistema é maravilhoso. Eu fui paciente, eu conheço o sistema da calatonia, esse curso que a Lúcia está dando, oferecendo aí para o público, eu absolutamente recomendo a quem possa fazer. Além desse curso presencial, você tem um módulo ou algo online para as pessoas distantes que não podem estar presentes, Lúcia? Ô, João, eu não me atrevia a capacitar online o trabalho da calatonia. Eu tenho conversado com uma colega que está em Vitória, que ela mora em Vitória, que a gente está pensando em fazer híbrido, eu aqui e ela lá, porque aí ela aplica a calatonia e eu vou capacitando nessa área da calatonia integrativa, mas pelo menos eu tenho um profissional que conhece a calatonia, que foi preparado, que recebeu a calatonia,
que tem a formação na cinesiologia e aplica nos alunos, porque você sabe o quanto é importante esse toque, essa vivência presencial da calatonia. Mas, na pandemia, misturando um pouco os assuntos, na pandemia eu desenvolvi, porque esse toque também, o toque da calatonia integrativa, você pode você mesmo se autotocar. Então, é um toque que eu vou conduzindo e a pessoa toca, por exemplo, no externo, e você sabe que o externo, esse osso, a nossa gravatinha aqui, ele está muito próximo da pele, e toda a formação do externo tem uma conexão muito, muito direta com as costelas e com todo o sistema interno. Então, eu tenho um toque que eu peço para o paciente tocar, ele toca com a palma das suas mãos no próprio externo, eu vou conduzindo para que ele perceba, para que ele sinta a presença da mão, sinta a temperatura, faça a respiração. O trabalho do Sandor é muito focado na respiração. O terapeuta que trabalha com as técnicas do Sandor, ele tem que estar muito atento à respiração do paciente. Então, você vai observando a respiração, vai pedindo para ele inspirar, e na expiração ele vai aliviando o toque da sua própria mão no externo, até retirar. Eu estou juntando aqui o toque da calatonia na pele com a descompressão fracionada e como um dos pontos de apoio, de eixo do nosso corpo. Então, eu já fazia isso, porque eu tinha pacientes fora de São Paulo antes da pandemia. Então, e eram pacientes que já tinham sido submetidos à calatonia, então eu aplicava aqui online, eu ia conduzindo. Eu tive Agora, experiências... Oi. Nós vamos ter que encerrar, que nós estamos com o horário bem em cima. O tema sobre esse trabalho que você faz sobre a tragédia que cometeu Porto Alegre e o Rio Grande do Sul, a gente deixa para o próximo programa. Eu gostaria que você falasse um pouco desse projeto. Então, eu vou deixar aí algum minuto para você se despedir, convidando, dando um resumo do seu curso, para te deixar o assunto da pandemia lá de Porto Alegre, dos acidentes de Porto Alegre. As catástrofes do Brasil, viu, João? São várias, né? São várias, a gente atuou em várias, inclusive em Brumadinho. Bom, eu agradeço muito essa oportunidade que você me deu, e eu gostaria de convidar as pessoas que se interessaram a estar conosco no dia 17 e 18 de agosto, que nós estamos começando a divulgar o curso agora. Então, a gente ainda tem algumas vagas. Eu gostaria de recebê-los, pessoal da área da saúde, que se interessa por esse tipo de abordagem. O nosso trabalho vai ser no Derra Terapias, que é na rua Turiaçu, 446, em Perdizes. E eu conto com vocês e agradeço, João, essa oportunidade. Eu agradeço a atenção de todos, a audiência desse programa Saludos, convidando para a próxima segunda-feira, às 20 horas, mais uma continuidade dessa entrevista que nós vamos falar das catástrofes e das possibilidades de tratamento e apoio psicológico a esse público sofrido. Eu agradeço a todos pela audiência, desejo a todos uma ótima semana e até a próxima segunda.